Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 46 do programa Live do Roni. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje são as integrais definidas. Eu vou resolver 5 exercícios com vocês. Integral de x mais 3, de meio, x ao quadrado mais 3x menos 3, e todas essas integrais, perceba que existe limites de integração. Quando existem números nas integrais, a gente chama de integral definida, tá bom? Então fica comigo até o final, porque eu vou resolver cada um desses exercícios passo a passo. Uma aluna minha enviou esse exercício para mim, e hoje eu vou ajudar ela da melhor forma que eu conseguir. Bom, se você tiver alguma lista de exercício, alguma questão que está te travando, põe aqui nos comentários, ou então me chama lá nas redes sociais, porque eu vou te ajudar. Bora começar fazendo uma revisão do que é integrais indefinidas. Integral indefinida é quando você tem uma integral que não tem valores. Não tem números aqui, entendeu? Olha só, aqui está indo de 0 até 2, de 0 até 4, de 0 até 1. Quando não tem nenhum valor, quando, por exemplo, fica assim, ó, essa integral ela é indefinida. Quando tem valores, aí passa a ser uma integral definida. Entendeu? É bem fácil diferenciar, né? Muito fácil classificar elas. Quando a integral é indefinida, você vai encontrar uma função única, nesse caso eu coloquei g de x, e sempre vai ter uma constante de integração. Como que você calcula essa função g de x? Você tem que saber a matéria de derivada. Porque se você derivar esse termo aqui, tem que dar exatamente o que está dentro da integral. Então a integral é exatamente o contrário da derivada. Por exemplo, se aparece a integral de 3x ao quadrado. Aí você vai pensar assim, o que eu derivo que vai dar 3x ao quadrado? X ao cubo. Né? Regrinha do expoente. Derivado de x ao cubo é 3x ao quadrado. Mais a constante. Então você sempre vai encontrar uma função que ela é única mais uma constante de integração. Então é muito comum nas provas de cálculo aparecer integrais indefinidas e integrais definidas. Então, para você passar em cálculo de primeira, tem que saber esse tipo de questão. Tá? A chance de cair para você é muito grande. Olha só, se for indefinida, você vai pôr mais C. Mas se for do tipo definida, eu tenho uma vantagem para vocês. Quando você calcula uma integral definida, eu recomendo você fazer ela de forma indefinida primeiro. Ou seja, a primeira coisa que você vai fazer é encontrar essa função g de x. Tá? Ela é definida. Finge que ela é indefinida. Entendeu? Resolve ela sem os valores. Depois que você encontrar essa função aqui, você vai substituir. Você pega o número de cima, substitui na função. Pega o número de baixo, substitui na função. Aí, essa resposta aqui vai ser um número, que é completamente diferente, né? A função, uma integral indefinida, a resposta é uma função de x. Mas a integral definida, a resposta é um número. E esse número pode estar associado com vários problemas. O mais clássico é cálculo de área, tem também cálculo de volume rotacional, daí tem várias aplicações de integrais, né? Tem também taxa acumulada, né? Enfim, numa outra live eu falo sobre as aplicações de integrais. O que não é uma integral definida ou indefinida? Existe um terceiro tipo de integral chamada integral imprópria. E se você quiser passar em cálculo de primeira, eu recomendo você dar uma atenção especial para essa matéria. Porque normalmente ela é mais difícil.
porque envolve limites. Tá? Esse tipo de integral ela é diferente porque os limites de integração podem parecer infinito, menos infinito. Aí, você vai ter que resolver substituindo o infinito por uma letra e colocando isso dentro de um limite. Vai ficar assim, ó. Você coloca limite quando o t tende a menos infinito. Aí aonde tinha infinito, você coloca t. Então fica t até a de f de x dx. Então você vai resolver uma integral. Depois de resolver essa integral, você vai ter que resolver um limite. Aí tem que lembrar a matéria de limite todinho. Então por isso que essa matéria, normalmente, ela é mais avançada, né? Pode cair em qualquer tipo de limite, né? L'Hopital, 0/0, x tendendo a infinito, enfim. Aqui, nesse caso, é muito parecido. Só que o t agora ele está em cima, né? O t está tendendo a infinito e ele está em cima. Então você vai fazer a integral de a até t e o t está tendendo a infinito. Então, mesmo esquema, você resolve a integral, depois calcula o limite. Tá bom? Aí, quando você tem umas integrais impróprias, uma das maiores aplicações é calcular áreas desse tipo aqui. Olha. Imagina que você tem uma área que ela sempre aumenta um pouco, olha só. Calcula essa área aqui para mim. Entendeu? Como isso aqui é uma assíntota, essa região ela é infinita, ela sempre tem um pedacinho a mais. O cálculo desse tipo de área é dado por integrais impróprias. Entendeu? Essa é uma das principais aplicações. Agora, quando aparece uma região finita para você calcular, tipo essa área aqui, ó. Se aparecer uma área assim, que ela tem fim, você consegue ver o início e o final dessa área. Aí, nesse tipo de região, você consegue calcular a área sem pensar em integrais impróprias. Não precisa de aplicar limites aqui. E toda integral imprópria, como esse negócio é uma região infinita, tem duas opções. Ou ela vai ser divergente, ou seja, ela está sempre aumentando, divergente, ou vai ser convergente, ou ela converge para algum valor. Então, por exemplo, essa área que eu coloquei aqui em preto, essa área aqui, ó, que eu coloquei em preto, ela é uma área infinita. Mas a gente pode descobrir que essa área chega muito próximo de, sei lá, 2 unidades de área, por exemplo. Ela sempre vai aumentando um pouquinho, só que nunca vai passar de 2. Aí a gente fala que essa área converge para 2. Enfim, a matéria de integrais impróprias normalmente é um exercício mais avançado. Não é todo professor que cobra. Normalmente isso aqui é dado no final, é a última matéria que você vê em integrais simples, né? Quais são os tipos de integrais? Tem a integral simples, que é quando você tem uma variável só, mas quando você vai avançando no cálculo, né, tem cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, a gente trabalha com integrais múltiplas. Então, pode aparecer uma integral dupla, aí o negócio começa a ficar divertido, né, porque você tem mais de uma variável. Então, você tem uma integral aqui em x e, ao mesmo tempo, existe aqui a integral em y. Aí, como que você resolve esse tipo de integral? Para você passar em cálculo de primeira, tem que dominar bem a parte básica. Porque se você chegar em integrais duplas sem saber bem integrais simples, vai ser uma missão impossível. Isso aconteceu muito na época da pandemia. O pessoal estava passando em cálculos sem saber a matéria, e agora que a pandemia acabou, muita gente está com muita dificuldade. Como é que passa no cálculo 3 sem saber a matéria do cálculo 2, né? Então, pensa comigo. A gente está focando nessa aula em integrais simples, né? Quando aparecer uma integral dupla, não vai ser difícil, porque você vai resolver a integral de dentro e vai achar uma resposta.
certo? Vai ter alguma resposta aqui. Aí depois você pega essa resposta e integra de novo em relação a y. Então você vai fazer várias integrais ao mesmo tempo. Não tem muito segredo se você souber a matéria de integrais simples. Tem também integrais triplas, né? Integral tripla aí aparece 3 variáveis, são 3 integrais. Então você integra primeiro em relação a x, que é o que eu coloquei em preto. Depois você integra de novo em relação a y. Resolveu a integral em y, aí você integra de novo em relação a z. O exercício começa a ficar grande, né? Normalmente dá mais 2 páginas isso aqui. E em cada uma dessas 3 integrais pode cair qualquer tipo de integração simples. Pode cair substituição, partes, frações parciais, né? Substituição trigonométrica, trigonometria. Pode aparecer integral imediata também, que é a mais simples. Em cada uma dessas 3 integrais, pode aparecer qualquer coisa para você calcular. Tá bom? E uma matéria muito importante no cálculo é o esboço de gráfico. Muito importante você saber relacionar a matéria de limite, derivada integral com os gráficos. Só que quando você começa a colocar muita variável, você perde o gráfico, porque a gente consegue esboçar no máximo com 3 dimensões, né? Você coloca eixo y, e z, y e x. Você consegue, por exemplo, desenhar uma esfera aqui dentro, né? Agora, se você coloca mais uma dimensão, você coloca 4 variáveis, você perde a lógica do gráfico. Você não consegue fazer análise gráfica mais. Mas dá para a gente fazer conta, mesmo sem ter o gráfico. Então, se você quer passar em cálculo de primeira, eu recomendo, sempre que você fizer um exercício, tenta interpretar a parte gráfica, porque isso é muito comum nas provas. Quando você tem mais de uma variável, por exemplo, uma integral múltipla, né, com 4 ordens, você vai integrar em x, y, z e w. É uma função, né, de 4 variáveis. Aqui, essa função que aparece aqui dentro, galera, ela pode ter, por exemplo, sei lá, deixa eu consertar isso aqui. Essa função que aparece aqui dentro, ela pode ser x mais y mais z. A função que aparece aqui pode ser, sei lá, xy mais zw. É qualquer coisa que envolve as variáveis que estão aqui nas ordens, entendeu? A função que aparece numa integral dupla, ela não tem que ser sempre um f de x do jeito que eu coloquei, não. Pode ser f de x? Pode. Mas pode ser alguma coisa de y também. Por exemplo, x vezes e elevado a y. Quando aparece só uma integral simples, aí só pode ter x. Por exemplo, sei lá, um x ao cubo. Sacou? Aí cada vez que você vai aumentando a variável da função, a quantidade de variáveis, aumenta também a quantidade de integrais que você tem que fazer. Então, como eu estava explicando, quando você tem uma função de 4 variáveis, você perde a noção gráfica. Mas, isso aqui, olha, quando você consegue calcular essa integral, mesmo sem fazer interpretação gráfica. Sacou? Normalmente, a integral simples a gente consegue relacionar com área. E a integral dupla está relacionada com volume. Agora, a partir da integral tripla, da integral quarta, a gente não consegue mais fazer esse link com o gráfico, né? A integral tripla, normalmente a gente chama de hipervolume, né? É como se fosse o volume, você pega uma caixa e desloca a caixa. Aí o volume deslocado, enfim, uma coisa meio louca. Quando você sai do mundo tridimensional, começa a ficar muito abstrato. Às vezes a gente chama isso aqui de hipervolume. Enfim, a gente consegue fazer contas mesmo sem a análise gráfica. Aí tem outras interpretações, né? Então, beleza. É importante você saber que existem, né, integrais múltiplas. E o segredo para você passar em cálculo de primeira, não importa quantas integrais apareçam. Se você dominar bem as integrais simples, as integrais múltiplas não é difícil. Porque você só vai fazer várias integrais simples ao mesmo tempo.
O difícil é você dominar as integrais simples. Então tem que saber partes, frações espaciais, substituição trigonométrica. Eu recomendo ficar um bom tempo dominando essa parte aqui, porque quando você chegar lá no cálculo 2, no cálculo 3, as integrais múltiplas vai ser moleza. Quais são as maiores dificuldades dos alunos? Eu já vi muito aluno com trauma de aulas online. Isso já aconteceu com vocês? Olha, eu já tive aula de matemática na pandemia, com slide, a aula fica chata, muita gente nem assiste, fica com sono. Então, assim, a aula não rende muito. Eu não gosto de quando uma aula de matemática é toda em slide, por exemplo. Isso é a minha opinião, tá? Tem gente que gosta. Então, eu recebo muito aluno que foi obrigado a fazer as aulas online na pandemia e pegou um trauma completo de aulas online. Só que eu tô aqui para te mostrar que as aulas online é o futuro, galera. Mas não tem comparação. Uma aula presencial, você gasta com transporte, você tem que marcar um horário para ver se o professor está disponível. E você só pode marcar uma aula com os professores da sua cidade, por exemplo. Mas imagine, se você puder fazer uma aula com o melhor professor do Brasil, ou se você souber inglês, você consegue assistir uma aula, né, no mundo inteiro. Isso é muito louco. Então, se você usar uma tecnologia boa, tipo essa aqui, eu considero essa tecnologia boa porque os meus alunos adoram. Eu passo, eu faço várias aulas de cálculo com os meus alunos e eles não sentem falta nenhuma da aula presencial. Inclusive, eles preferem a aula online. Porque uma aula presencial minha, você marca uma aula presencial comigo. Se ela durar 2 horas, por exemplo, eu estou falando sério, eu consigo fazer a mesma aula online em 1 hora. Olha isso. A mesma aula, estou falando sério. E fica até melhor. Então, você gasta menos, não sai de casa, a aula fica gravada, você consegue ver mais de uma vez, você consegue ver o replay, você pode pegar, você tem lá o vídeo da aula gravada, né? Aí você tá lembrando daquela matéria, só que você não quer ver a aula toda, você quer ver só aquele trecho. Eu quero ver aquele instante, aqueles 3 minutos da aula que foram importantes. Agora o resto eu já sei, o resto eu não quero ver de novo. Você vai lá e, né, coloca o vídeo na hora que você quer, tem como colocar o vídeo no 2x. Então, assim, você tem uma flexibilidade muito maior. Na aula presencial, não. Na aula presencial, se você distrair, se você pegar o celular e distrair um pouco, acabou, perdeu. Perdeu o que o professor falou. Não tem recuperação, não. Se você não for à aula, tem que pegar caderno emprestado depois, vira uma loucura. Então, antes dessa pandemia, eu era 100% presencial. Com a pandemia, eu fui obrigado a ir para online. Só que eu adorei. Eu adorei o mundo online e eu não pretendo voltar para o presencial, não. Eu espero que vocês estejam gostando aqui dessa tecnologia, tá? Eu já testei mais de 10 formas diferentes de fazer essa aula presencial, essa aula online, né? E essa aula, do jeito que eu estou montando aqui, com esse caderno digital, é o que está trazendo mais resultados para os meus alunos. Então, se você quer passar em cálculo de primeira, eu recomendo você perder esse trauma de aulas online, tá? Porque rende muito mais do que uma aula presencial. Isso é um fato. Agora, o problema é que as faculdades é meio complicado a faculdade ficar 100% online, né? Porque como é que vai fiscalizar a prova? Para fazer prova, o mundo online não funciona. Mas em questão de qualidade e rendimento da aula, não pode nem comparar. Você gasta menos e a aula rende muito mais. Questão número 1. Integral variando de 0 até 1 de x mais 3. Bom, eu posso separar isso aqui em duas integrais. Você vai fazer integral de 0 a 1 de x. Ó, primeira coisa que eu gosto de fazer, primeiro passo, a integral é definida, né? Esquece que ela é definida. Despreza isso.
faz o cálculo como se ela fosse indefinida. Então, eu posso fazer a integral de x mais a integral de 3. Você sempre pode separar. Quando tem soma ou subtração, você pode separar as integrais. Aí você pensa, o que eu derivo que vai dar x? O que você deriva que vai dar x? X ao quadrado sobre 2. O que você deriva que vai dar 3? 3x. Aí no final você põe uma constante. Essa seria a resposta se fosse uma integral indefinida. Então você chega até aqui, aí depois você resolve a integral definida. Esse é o melhor caminho para você acertar as questões. Porque a parte difícil é você chegar, é você resolver a função integral indefinida. Essa questão foi fácil, mas tem questões que são mais avançadas, né? Então a parte que dá mais trabalho é você encontrar essa função aqui. Isso que é importante. A parte de integrais definidas é só você substituir o x da função que você encontrou. Então, se você quer passar em cálculo de primeira, segue esse passo a passo. Apareceu a integral definida, resolve ela de forma indefinida e depois substitui valores. Então, agora que eu já tenho a função, como eu estou querendo variar de 0 até 1, você pode escrever assim, ó. Eu tenho x ao quadrado sobre 2 mais 3x, e isso aqui está variando de 0 a 1. Aí você substitui todo mundo por 1, depois substitui todo mundo por 0. Entendeu? A parte de indefinida é fácil, porque é só substituir valores. Não tem muito segredo, não. Vai ficar 1 ao quadrado mais 3 vezes 1, 0 ao quadrado mais 3 vezes 1. Você substitui todo mundo pelo de cima, menos substitui todo mundo pelo de baixo. É sempre o de cima menos o de baixo. Então isso aqui é 3 é 0, né? Aqui vai dar tudo 0, você já pode eliminar. Vai sobrar meio mais 3. Isso aqui vai dar 2, 1 mais 6, que é igual a 7 meios. Essa é a resposta. Aí tem várias formas de você escrever essa resposta. Você pode escrever 7 meios. Você pode colocar 14 sobre 4. Você pode falar que é 3,5. Você pode falar que é 3,50. Tem infinitas formas de representar isso aí, né? É nesse momento que é importante usar a calculadora. Porque vai que você esqueceu como é que conta com fração, por exemplo. Você pode vir nesse momento aqui, ó, colocar esse termo na calculadora, apertar igual e chegar direto à resposta. Ainda mais quando você resolve a integral e cai em uma expressão mais difícil, que vai dar mais trabalho para resolver. Quando você chega nesse ponto, monta a expressão e põe na calculadora. Se puder usar a calculadora, né? Se você quer passar em cálculo de primeira, você tem que ganhar tempo na prova. Então, você pode usar a calculadora, você tem que aprender a usar essa calculadora e usar ela, né, sem medo de errar. Tá bom? E isso é um problema, porque a gente não está acostumado a usar a calculadora, né? Qual calculadora que você compra? Como que você usa? Tem que ler o manual todo? Enfim. Bora fazer a questão 2? A questão 2 é bem tranquila, né? O que se deriva que dá meio? X sobre 2. Variando de 0 até 4. Substitui o x por 4. Substitui o x por 2. Por 0, né? A resposta é 2. Essa aqui foi bem fácil. E, só para vocês entenderem, isso aqui também pode ser interpretado como a área abaixo do gráfico y igual a meio, y igual a meio, e eu quero a área de 0 até 4. Essa área aqui, ó, é 2. Como essa é uma região retangular, não precisava de integrais para calcular essa área, né? É só você fazer a base que é 4 vezes a altura que é meio. Então, que é 4 vezes meio, vai dar 2. Então, uma das maiores aplicações de integrais é o cálculo de área. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que perder o medo de gráficos. Eu já vi muito aluno, eu não sou bom com gráfico. Quando o professor coloca XY no quadro e começa a desenhar, eu não entendo nada. Isso é porque você não é bom na matemática básica, né? Gente, cálculo
é a continuação da matéria de funções. Então você tem que ser bom em gráficos. Não é difícil. Se você tem trauma, é porque você não entendeu a lógica do gráfico ainda. Então dá uma revisada nessa parte. Não fica só resolvendo os exercícios, não, porque se cair uma questão mais avançada, você vai travar. Questão número 3, integral de 0 até 2, de x ao quadrado mais 3x menos 3. Essa questão é mais avançada, né? Mais avançada do que integrar de 0 até 4, meio. Essa aqui a gente consegue fazer até de cabeça, né? Então, essa questão 3, eu vou seguir aquele passo a passo. Primeiro a gente resolve de forma indefinida e só no final a gente vai substituir. Então, eu posso separar em 3 integrais, porque são 3 parcelas. Então vai ficar integral de x2 dx, integral de 3x dx, e depois fica integral de 3 dx. Sempre tem soma ou subtração, você pode separar. O que você deriva que dá x ao quadrado? X ao cubo sobre 3. O que você deriva que vai dar 3x? 3x ao quadrado sobre 2. O que você deriva que dá 3? 3x. E no final você coloca 1 mais c. Quem tem dificuldade nessa parte pode conferir, né? Se você derivar, isso aqui fica 3x ao quadrado sobre 3. Corta 2 com 3, vai dar x2. Deriva isso aqui, vai ficar 3 vezes 2x sobre 2. Corta 2 com 2, sobra 3x, tá vendo? Qual que é a derivada de 3x? É 3. Então, em toda integral indefinida, você consegue conferir a resposta fazendo o cálculo da derivada. Agora que você encontrou o resultado, se fosse uma integral indefinida, você ia parar aqui. Mas como a integral ela é definida, a integral varia de 0 até 2. Aí no final, você vai escrever x ao cubo sobre 3, mais 3x2 sobre 2, menos 3x, e isso aqui está variando de 0 até 2. Substitui todo mundo por 2. Olha que legal esse aplicativo. É só duplicar, e depois eu apago onde tem x e coloco 2. Bem mais prático, né? Se tivesse num quadro, eu teria que copiar tudo de novo. E você concorda comigo que eu também tenho que substituir todo mundo por 0? Você substitui o de cima, depois substitui o de baixo. Nesse caso não faz diferença, né? Porque vai dar 0 em todo mundo. 0 ao cubo, 3 vezes 0, 3 vezes 0, então tudo isso aqui vai dar 0. Aí você já pode desprezar esse termo e vir para cá. Muita gente faz esse passo aqui direto. Nem substitui por 0. Não está errado. Mas você tem, normalmente você fica viciado em fazer isso. E se aqui não for 0, ou por exemplo 1, aí você tem que fazer uma expressão maior. Então toma cuidado para você não viciar e sempre desprezar o termo de baixo. E também, se tivesse um e elevado a x, ia ficar e elevado a 0, né? E elevado a 0 é 1. Aí você tem que fazer a conta dos dois lados. Então toma muito cuidado na hora de desprezar a segunda parte. Você tem que ter certeza disso. Já vi muito aluno que eliminou direto essa segunda parte aqui e não passou em cálculo de primeira por causa de uma bobeira. Nesse caso vai dar tudo 0, então a gente pode desprezar. Aí vai ficar 8 terços, 2 ao quadrado dá 4, 4 sobre 2 dá 2, 2 vezes 3, 6, menos 6. Então, 6 menos 6 corta, a resposta é 8 terços. A resposta é um número. Se você esboçar esse gráfico aqui, você consegue interpretar se essa integral representa a área ou não. Beleza? Nem sempre o resultado da integral vai ser a área, tá? Deixa eu explicar isso com mais detalhes. Isso aqui vai te ajudar a passar em cálculo de primeira, que é um erro comum. Se
a função estiver acima do eixo x, a integral de a até b é a área desse gráfico aqui. Tá? Só que, e se a função for assim? Assim, por exemplo. Se você integrar de A até B, isso não vai te dar a área da região. Por quê? A integral ela vai somar essa parte aqui e depois vai subtrair essa. Então, o que eu estou querendo te mostrar é que o resultado da integral não é sempre a área. Pode dar zero, pode dar número negativo, pode acontecer qualquer coisa aqui. Análise, exercício de cálculo de área, tem várias observações. Depois eu posso aprofundar mais nesse tópico. Se você quiser que eu fale mais sobre o cálculo de área, põe aqui nos comentários, tá? Mais uma, integral de 1 até 4, agora é 1. Ou seja, na hora de substituir, você tem que fazer o de cima e o de baixo. Qual a integral de 5x? O 5 fica, integral de x é x ao quadrado sobre 2. Qual é a integral de raiz de x? Fica x elevado a 3 meios sobre 3 meios. E isso aqui está variando de 1 até 4. Eu estou aplicando a regrinha do expoente, né? Para quem não conhece, ó, sempre que tem x elevado a a, você faz x elevado a mais 1 sobre a mais 1. Beleza? E aqui eu pulei um passo. Aquela raiz de x ali, a gente deveria escrever assim, ó, isso aqui é x elevado a meio. Entendeu? Como é x elevado a meio, eu coloco meio mais 1 sobre meio mais 1. Em vez de pôr 3 meios, vou colocar com números decimais, é 0,5, entendeu? Aí fica até mais fácil. 0,5 mais 1, 1,5. Dividido por 1,5. Entendeu? Quando você põe decimais, você consegue fazer a conta de cabeça. Então pronto. Essa é a resposta da integral no formato indefinido, né? Aí depois você varia de 1 até 4. Substitui cada valor de x por 4. Depois substitui cada valor de x por 1. Por 1. Então vai ficar 1 ao quadrado e 1 elevado a 1,5. Beleza. Quando você eleva a 1,5, aí agora, o que eu recomendo nesse momento aqui é você usar uma calculadora. A maioria das faculdades deixa usar a calculadora na hora da prova. Então, em vez de você ficar perdendo tempo fazendo essa conta, você taca na calculadora, você pode montar a expressão do jeito que está aqui. Deixa eu colocar aqui, ó, vai ficar 5 vezes 4 ao quadrado sobre 2 mais 4 elevado a 1,5 sobre 1,5. Não é toda calculadora que consegue colocar toda essa expressão na tela, no visor. Se você pegar uma calculadora mais simplesinha, você não vai conseguir fazer isso. Eu posso indicar algumas calculadoras para vocês também. É só você monta exatamente a expressão que eu coloquei aqui, do jeito que está aqui, ó, sem tirar nem pôr. Exatamente isso aqui. Põe na calculadora, aperta igual, a resposta é 253 sobre 6. Entendeu? Você ganhou aqui uns 10 minutos de prova. Se você tiver uma calculadora boa. Eu gosto de usar essa. Tá vendo? Eu coloquei aqui, eu não sei se dá para ver. Acho que não vai dar porque está muito pequeno. Eu coloco aqui exatamente a expressão inteira. Dá para colocar fração, potência. Se você comprar aquela calculadora que é tudo linear, você tem que colocar um monte de parênteses, normalmente você erra fácil nela. Então vale a pena pagar um pouco mais caro por essa. Só toma cuidado. Se você comprar uma calculadora muito boa, que faz conta com X, aí já é considerado cola. Normalmente eles deixam usar a calculadora que só faz contas numéricas, tá? Então, essa é a resposta.
Para você passar em cálculo de primeira, eu recomendo muito que você use uma calculadora se o professor liberar. Porque você, em vez de ficar fazendo continha, você já vai chegar na resposta mais rápido. Mas aí você tem que confiar na sua calculadora. Agora, se o seu professor não deixa usar a calculadora, aí você tem que revisar a matemática básica. Porque isso é uma expressão numérica, né? Pô, tem que revisar que raiz, potência, como é que faz conta com fração, divisão de decimais. Aí sim você tem que saber toda aquela parte de matemática básica. Mas a maioria dos professores deixa usar a calculadora. Última questão. Integral de 5x3 menos meio. O 5 fica, integral de x3 é x4 sobre 4. Integral de meio é meio vezes x. Se fosse indefinida, você coloca mais c. Como ela é definida, vai ficar esse valor variando de 0 a 1. Aí substitui todo mundo por 1, depois substitui todo mundo por 0. Aonde tem x eu coloco 1, fica 1/4, meio vezes 1, e aqui eu coloco 0. Todo esse termo aqui vai ser eliminado, né? Vai ficar 0 mais 0. Então vai sobrar 5/4 menos meio. Você pode pôr isso aqui na calculadora, ou então faz o IMC, né? Dá 4, aí aqui 5 menos 2, a resposta é 3/4. Então, não é uma questão muito difícil, né? O problema é quando aparece aqui dentro parte, substituição, que são integrais mais avançadas. Para você acertar qualquer tipo de integral indefinida, né? Faz assim, resolve de forma indefinida primeiro, para depois você resolver a definida. Porque o difícil é encontrar essa função, ó. Isso é o difícil. Nesse caso foi simples, porque é uma integral imediata. Mas se for uma integral mais avançada, calcula com calma, de forma separada, a função para depois substituir. Tá bom? Usa essa dica, você vai conseguir passar em cálculo de primeira. Então é isso. Bora fazer uma revisão de tudo que a gente viu nessa live? A gente resolveu 5 exercícios com integrais definidas. Eu fiz uma revisão aí do que é uma integral indefinida e o que é uma integral definida, né? Isso aqui é conhecido também como teorema fundamental do cálculo. Eu expliquei também sobre integrais impróprias, que é a integral que envolve limite, cálculo de área infinita. Vimos também que existem integrais múltiplas, né? Pode ter integral simples, dupla, tripla, uma integral que tem 4 variáveis, né? 4 ordens. Você perde a noção gráfica, mas a gente consegue resolver essas contas. Passei também uma dica de estudo, né? Falei sobre as vantagens de uma aula online em comparação com a aula presencial e resolvi 5 exemplos aí bem passo a passo. Eu recomendo você pegar esses 5 exercícios e refazer, tá bom? Quem está no início pode achar esse exercício difícil. Quem está mais avançado no cálculo deve ter achado essa live mais de boa, né? Enfim, muito obrigado por me acompanhar até aqui e quero deixar bem claro que se você quiser passar em cálculo de primeira, só essa live não é suficiente, porque pode aparecer integrais definidas de funções mais complicadas. Olha. Essa função aqui, por exemplo, você teria que usar a técnica de partes. Aí depois você substitui os valores da integral definida. Essa integral também é clássica nas provas. Quando você tem E vezes seno, E vezes cosseno. Integral do ln ao cubo de x. Essa aqui é boa. Integral de cossecante ao cubo de x. Integral do arco seno ao quadrado. Integral de raiz de 1 a x2. Então, tem várias técnicas de integração, né? As integrais imediatas é só você chegar em integrais sendo bom em derivadas que você resolve tudo. Mas normalmente nas provas não cai integrais imediatas, né? Cai integrais mais avançadas. Se você quiser que eu fale mais sobre algum outro método de integração,
Põe aqui nos comentários. Valeu!